Ixi, deu problema aqui. Sal... Porra, foi mal. Ah, peraí, vamos recortar esse aqui, não. Salve, salve, galera, velho. Como vocês O veem que aí, estamos tiver. com pequenos problemas técnicos. Vamos arrumar aqui, colocar a tela do nosso convidado aí, do Humberto. Vamos arrumar a tela. Sua tela tá travada, velho. Acho que já já vai destravar. Acho que eu já sei o que que é. Travou a tela. Beleza, vamos lá. Salve, salve aí. Hoje nós vamos falar sobre o Meta Pauper, né? Nós vamos falar sobre como que tá o Meta Pauper, né? Inclusive, Humberto, você tá aí? Sua câmera tá travada pra mim mesmo. Minha câmera travou. Sua câmera travou mesmo, né? Mas, gente, estamos aí, velho, Tô dizendo que a minha com... câmera travou. É, estamos aí com o Humberto, né? O cara que escreveu um artigo, inclusive, para Cards Helm, que nós vamos comentar sobre ele aqui. E, cara, hoje, o foco hoje da live do Amigos do Meta dessa semana vai ser o Pauper, né? Eu acho que fica bem mais bacana, assim, a cada semana a gente... A cada semana a gente falar um pouquinho mais de um formato, eu acho que fica melhor do que falar de todos os formatos de uma vez, né? E eu acho que nada melhor do que falar do Pauper nesse momento agora, que nós estamos tendo aí, né? Com a nova transição e a chegada agora no dia 13 de Commander Legends, né? Então, primeiramente, velho, dá um salve aí pra galera e a galera vê se tá te ouvindo aí, se tá tudo bem ou se estamos com problemas técnicos, Boa noite, Humberto aí. galera. Tudo bem? É, só me dá um sinal de vida aí se vocês estão ouvindo. E é muito importante pra mim saber isso. Sim, pra mim aqui sua voz tá meio robotizada e a imagem meio travada, velho. O que o Diego Leala falou aí, velho, o Humberto tá brincando de estátua, Hum, né? Eu Eu não, estou brincando de estátua. Não estou, é que por algum motivo tá dando um lag estranho não é? na câmera aqui. Só na câmera, a galera tá ouvindo ele, beleza? E como é que tá? Passem um feedback pra Eu gente gostaria de saber se começar. vocês estão conseguindo me ouvir, porque Ouvir é mais importante do que até ver, né? Mesmo porque essa cara feia do Humberto, velho, na realidade eu posso viver só com a minha voz. já basta a minha cara feia. Eu acho que o Discord, quando viu que eram duas caras feias, aí ele falou, não, aí não dá não, velho. E aí, melhorou a Consegue ouvir voz? meu áudio agora? Agora melhorou o áudio do Humberto aí? Tentamos aumentá-lo, né? Vamos passando os feedbacks iniciais para a gente começar a falar sobre o querido e mais amado formato daqui da galera, né? Né? Bom, só Vamos, para garantir, tá tudo aqui com o áudio? beleza, né? Qualquer coisa desliga no pop-up de câmera aí, tá tranquilo. Certo, pessoal. Então,
Vamos começar aí, Humberto. A gente vai falar sobre o Pauper Challenge, né, pessoal? Hoje, a ideia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse Pauper Challenge, os dois Pauper Challenges que nós tivemos no final de semana e fazer uma certa conclusão se esse Pauper Challenge que nós tivemos esse final de semana, ele vai refletir o presente ou o passado do Pauper, né? E comentar sobre o artigo que o Humberto fez sobre o efeito Cannonade no Pauper aí e a chegada também de algumas outras cartinhas. A gente também pode comentar sobre Commander Legends, né? Primeiramente, nós tivemos aí nesse sábado, no Pauper Challenge de sábado, fazendo um panorama mais geral, primeiramente, que é, neste Pauper Challenge de sábado, tivemos um Fogtron no top 8, dois de Mirdelver, um Azorius Familiar, um BW Pestilência, um de Emir Fadas, um hack dos descarte, eu coloquei descarte porque é descarte mesmo, né? E um all combo, né? Dos arquétipos aqui, teria alguma coisa já para comentar? Sim, para quem eu coloquei a lista na tela aí pra galera, né? O cara tá usando nesse Rakdos, ele tá usando 4 Augur of Skulls, né? 2 manas, 1/1, paga 2, regenera. Sacrifica ele, o cara descarta 2 cartas, o oponente alvo. Não estão ouvindo. Pera aí, vamos lá. Pera aí. O som. Não estão ouvindo vocês. Oi? Uai. Uai, pra mim está normal o áudio. Vocês não estão ouvindo a gente? Agora estão ouvindo? Eu acho que não estão ouvindo você. Ah, é você. Falei alguma coisa aí. É, não. Ah, tá. Eu que tava clicando errado. Falei Tá, só agora. para mim entender. Ah, tá. Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Agora foi. Foi eu que fiz uma coisa aqui. Eu ainda não aprendi. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar um pouquinho. Vamos só retroceder, inclusive, Tranquilo. pra galera que chegou agora. Então, assim. É, nós vamos comentar hoje, né, do Pauper Challenge, especialmente do formato Pauper, porque nós vamos ter a adição aí de Commander Legends, gente. E essa adição de Commander Legends vai trazer grandes mudanças para o formato, inclusive um artigo que o próprio Humberto que escreveu, que ninguém melhor do que ele que fez o artigo para comentar um pouquinho sobre a gente. E a gente vai começar falando sobre o Pauper Challenge de sábado, depois a gente vai para o Pauper Challenge de domingo, né? No Pauper Challenge de sábado, nós tivemos um Fogtron, 2 de Mirdelver, um Azorius Familiar, um BW Pestilência, um de Mirfadas, um Hack do Descarte e um All Combo. Desses decks aqui, o deck que mais chamou a atenção, tanto para mim quanto para o Humberto, foi o Hack dos Descarte, que é o que nós estávamos comentando aí, né? Inclusive, se você quiser recolocar aí a sua posição, por que esse Hack do Descarte, na sua opinião, você acha que veio e veio com força? Então, Não estou te ouvindo. Agora travou novamente. usa. Beleza, Não. agora foi. Pode falar aí. Ixi. Tá, vamos lá. Basicamente é um monarca que é, inclusive, é bem conhecido aqui no Brasil. Só que ele troca muito do excesso de remoção que o outro deck costuma ter, mágicas de descarte. Porque, apesar de não ser uma mágica de descarte, você tem 4 Chittering Heads, 4 Augur of Skulls, 4 Rent Mind.
e 2 Ukiba Gang Shinobi. E uma das táticas que você tem para tentar jogar contra Tron, sendo mid-range, é você colocar pressão com mágicas de descarte, enquanto você tem um clock para tentar ganhar enquanto você atrapalha o jogo dele. Uma coisa que me surpreendeu, inclusive, nessa lista é a ausência de uma carta que normalmente é utilizada nesse tipo de deck, no caso o BR Monarca, que é The Rest Main Deck e Raven's Crime. E seria interessante poder entender direito por qual razão Rent Mind foi mais importante do que talvez no The Rest ou o próprio Raven's Crime. Sim, eu acho interessante porque assim, esse cara, eu acho que ele apostou totalmente no card advantage em detrimento do card selection, né? Então eu acho que ele falou, Sim. velho, eu vou usar o Augury of Skulls e vou usar o Wrenching Mind para fazer 2 para 1 em 90, 80% dos jogos e conseguir gerar valor mais do que um Duress, que vai tirar uma carta pontual, mas uma carta muito importante do oponente, e o Raven's Crime, que vai fazer sempre 1 para 1, né? Eu acho que, no caso, talvez essa tenha sido a decisão dele, deu certo. Provavelmente, eu acredito que ele deva ter enfrentado muitos Trons. Eu não conheço esse player, não sei nem se é brasileiro, né? Seria bem interessante. Eu até vou ver se tem alguma forma de ter isso disponível, que seria ver quais foram as matchups que ele pegou, porque assim, é uma lista muito interessante. Se o formato realmente ele se tornar um formato de basicamente baseado em Tron, como pode vir a acontecer, quanto pode não vir, um acesso muito grande a descarte, ele tem o principal pró é que você atrapalha o early de uns decks que operam muito no game, principalmente decks de combo em geral, mas, por exemplo, Walls, o próprio Fist Theory, de vez em quando. O problema é que a gente talvez esteja também caminhando para um formato de Mirror de Monarca. E como tem essa questão da Mirror de Monarca muito voltada para a caixa de Vantage, eu sinto que, exceto por casos, por exemplo, como o Kiba Gang, algumas dessas cartas perdem muito valor se você está jogando contra um outro Monarch deck que consegue manter a coroa melhor do que você. Sim. Que aí, realmente, se o metagame virar para Monarca, se você já tiver atrás no jogo, fazer um Augur of Schools e fazer um Wrenching Mind, você já estando atrás, eu acho que realmente não acaba não virando, né, o jogo e não acaba não se tornando uma boa vantagem, né? Mas Uma coisa engraçada dessa lista que eu percebi agora é que ele usa 4 Cleansing Wildfire de side e 2 relíquias, além dos Pyroblast e de Elemental Blast. Então o hit de Tron é real nessa lista, muito real. sim, o cara fez um BR Monarca Ele, pra ganhar do Tron. Ele ainda usa 3 Abrade main deck, né? eu ouso dizer que não necessariamente só para ganhar de Tron, mas para ganhar dos outros Monarch decks também. Sim, Assim, então, o Switch Removal dele, todos eles funcionam como uma resposta para Skyfish, uma resposta para ornamento, uma resposta para. Não vou dizer Sentinel, porque Sentinel é muito específico, as respostas que você precisa. Mas ele tem umas respostas muito amplas que. sim, deu uma travada aqui pra mim seu áudio, velho. Não sei se é pra todo mundo, mas pra mim deu uma travada no seu áudio aqui. Aí, agora voltou. Tá, você tá me ouvindo agora? Agora voltou. Eu parei. Você falou Onde exatamente eu parei? do descarte ser favorável contra matches onde o cara usa Skyfisher. Sim, e se você perceber pelo set removal dele, também são removals que, em sua maioria, são bem universais. Então, eles essa parece que ele requer muito. Justamente um aumento entre mid-range, Tron e menos a questão dos decks pequenos, decks de criaturas pequenos. Se tem pouquíssimo rate de agro, se você olhar esse 75. Você vai ter Suffocating em filme, você vai ter o Unexpected Fangs. É muito pouco rate de agro e muito rate para mid-range.
Sim, inclusive, vendo essa sua análise, essa sua leitura do jogo aí, eu acredito que esse possa ser um deck a vir a ascender, né? Após as novas edições aí do Pauper. Então, é uma possibilidade, só que, como eu posso explicar, tem Porque assim, muitas coisas que a gente tem que levar em consideração sobre como o metagame vai mudar. É, a gente fala muito do Canon, a gente fala muito do Falcon Favor, só que o formato ele também tem as suas cartas definidas. Cashdown é uma carta jogada, Lightning Bolt é uma carta muito jogada. uhum, Então, a grande dúvida que eu tenho sobre essa lista em particular, além de analisar se ela consegue sobreviver de maneira positiva, ou se ela se importa no caso de tomar um Fire Cannonade, ou talvez se ele consegue se portar contra uma jogada que é tipo turno Fada, turno 2 Ninja, turno 3 Falcon Favor, é, a grande questão hum, é se isso aqui, essa combinação de, por exemplo, Branch Mind com Algor of Schools, se você consegue ainda dar um outmatch de Card Advantage, e se você não consegue, por exemplo, fazer o seu Gurmag Anchor sobreviver ao cashdown, fazer a sua Torne não morrer quando o cara tá com muita coisa na mesa, etc. Inclusive, essa lista pode vir usar Cannonade, sim, talvez, porque não se importa tanto se Citron Heads ou Flex Rage ia morrer. não, exatamente, né? Inclusive mas assim, essa é uma questão que pra mim envolve, né, no Pauper, não só no Pauper, em matches em geral, envolve muito o que vem contra o que vem, né? O cara usa 11 remoções, das 11, 10 são remoções pontuais que podem favorecer o jogo em situações que você comentou, mas no geral a ideia do deck, pelo menos o que ele tá passando aqui pela lista dele, 10 não, foi mal. São 12 remoções pontuais ele usa, né? Que são 10 instantâneas e 2 Chinese. Então, assim, usando essas mágicas instantâneas, essas remoções pontuais que podem vir, pode fazer um jogo melhor nessa situação. Mas eu acho que o early game proposital do deck aqui é o descarte. Se o cara tá fazendo um Wrenching Mind, um Augure, e tá tomando um Ninja e situações muito opressoras assim, eu acho que realmente o deck pode não conseguir virar, Sim, né? ele queima um pouco o early game dele para poder ter melhores respostas pro mid e pro late game. Isso é um fato. Sim, né? E aí, nessa semana, nós tivemos aí também, né, o Fogtron de Mir Delver, né? Inclusive, uma coisa também que me chamou muita atenção nessa virada do sábado foi o Dimir Delver, né? Que até então, tipo, nas duas, três últimas semanas, o que estava se sagrando no Pauper é que o novo Dimir seria o Fadas. E aí, do nada, lá, o Ramuda e o Carves acabam emplacando dois o B Delver mesmo, tradicionalzão, com pouca criatura, né? 14 criaturas só, sem ninja, sem fada nenhuma. Acabaram emplacando esse deck aí, duas cópias do mesmo deck, né? Talvez até me atrevo a dizer que é a mesma lista, né? Porque os dois Não, na acabam. verdade não é. Não é, né? Mas os dois acabam conversando muito, eles têm pouquíssima divergência entre listas, mas listas bem próximas, fazendo um top 8 no Challenge, né? Sim, o Jimmy Delver, o que acontece? Ele começou como uma espécie de tentativa de se comportar como um deck legacy, né? Ainda na época que você tinha acesso a Daisy, quando você tinha acesso a Gush. Rush, Foil posteriormente, ele tentava se comportar muito como um deck legacy. E é um deck que muita gente, inclusive quando rolou aquele banimento gigantesco de cartas azuis, ficava falando que o deck ia morrer, que ele não ia mais ser o mesmo. E o que o Bedelver fez, no geral, foi se adaptar. Foi entender como o metagame do Pauper opera e tentar se adaptar da melhor maneira.
Hoje existe a grande maioria, por exemplo, utilizam Pawn of Black Rose como uma ameaça de late game. Porque o jogo do Monarca é importante para um deck que tem pouco bicho. Sim. E, E interessante que não assim, usava, né? não costumava usar, ou se usava, usava de side. Eu, particularmente, cheguei a usar duas de side, por, ainda na época do foil, do Gush, etc., porque existiam matches onde você, não importa o quanto você quisesse ser um tempo deck, o jogo ia pro late game. Você sabia disso. Então você precisava ter uma forma de card advantage porque o deck ele perdia o fôlego em algum momento. Só que hoje você vê, o deck usa bem menos mágicas de custo 1. A principal curva dele é a curva 2, que tem a Coin Decay, Counter Spell, Cast Down. Eu acho que muito da ascensão dos decks sub tem a ver com Cast Down, porque Claro. antes você tinha que tomar uma concessão muito grande, tipo, o que eu quero matar, sabe? Doomblade era uma boa resposta universal, mas era muito ruim contra Gurmag Angler. Que é um Então, trabalho para esse deck, né, inclusive. se o cara faz um Gurmag e você não tem resposta, você provavelmente você chora. Sim. E Se o você Cast não Down é tem o uma seu, resposta universal para isso. né? E é interessante até isso, porque quando a gente fala um pouquinho de cartas, né? A gente fala, cast down. Mesmo olhando e analisando e dizendo, velho, só tem dois cast down aqui no deck. Mas, mano, são os dois cast down que fazem a diferença, né? E, inclusive, há uma ascensão muito grande da utilização de Snuff Out nesse tipo de deck. Que, tipo assim, usava um, dois, né? Mas agora parece que virou staple usarem quatro Snuff Out para tentar conter os agros do formato, né? Mesmo porque se levar 4 de dano e tirar um Mira Enforcer é a mesma coisa que o Mira Enforcer bater só uma vez. Eu tô de boa com essa situação, usando dois Echoing Decay, no caso do Ramoda, que ficou em segundo lugar, também tentando conter os agros. Então, ele é um deck que, diferentemente, inclusive, da proposta do outro deck que a gente analisou, do Rakdos, ele é um deck que vem forte contra agro, no mesmo meta que o Rakdos, e ambos os decks conseguiram chegar no topo, né? Isso é uma prova de diversidade. Assim, Sim, você tem dois decks que são voltados para coisas diferentes e os dois conseguem fazer top 8. Uma coisa importante do Snowfault é que a principal vantagem dele é que ele é jogado de graça, né? Então é possível você fazer uma sequência de jogadas que você faz um Gurmag na 4, na 3, dependendo de como você jogar. Eu não sei hoje se um Gurmag na 3 ainda é viável como era antigamente, porque não tem você já não tem backup, mais né? tanto acesso, né? Você faz no seco e reza para dar certo. Sim, Mas esse deck não se importa tanto de jogar tão no early game. Ele quer jogar ali quer fazer um Gourmet com ali no turno 4, 5. Os primeiros turnos ele quer ser o deck disruptivo ou o deck que tenta achar as cartas certas, sabe? São dois cast down, por exemplo, mas são 2, 5, 3, 6, 8, 10, 12, 14 são formas de dois, comprar quatro. cartas, sendo que Sim. 10 delas são de early game. Então o deck tem muito card selection. Exatamente, né? Inclusive, é interessante que, como você comentou um pouco sobre o Monarca, né? A gente vai falar, inclusive, mais só sobre os Monarcas no novo meta aí, inclusive, fazer uma discussão aí. Nessa situação, eu acho que o Bedelver ele se dá melhor do que o Befadas. Eu acho que a vantagem do Gurmag de usar quatro Gurmag, inclusive, ter acesso a quatro cópias dele no deck e acesso a mágicas de remoções fazem com que o Bedelver ele consiga ter um mid e um late game melhor do que o Befadas, né? O Befadas eu vejo ele mais como um deck de early game, né? Quando ele seta o bom early game, o Dimir Fadas ele consegue ter um bom resultado no late game. Se o Dimir Fadas tem um péssimo early game, ele dificilmente vai ter um bom late game, diferente do Dimir Delver, né?
Eu, particularmente, eu acho que dentre as versões de fadas, o mais votado pelo late game é justamente o B. Porque se você olhar uma lista padrão de UB Fairies, você percebe que, se comparar as outras versões, que são as UR e a Mono Blue, ele tem um peso maior no custo das suas cartas. E o Ferris, ele é um deck que ele dá muita volta. Tipo, você pode fazer Ferris na 1, Ninja na 2, se o teu Ninja morrer, você vai fazer Ferris na 3, pode ser que mate a tua fada, pode ser que você só vá conseguir fazer teu plano lá pro turno 5, só que se você consegue controlar o jogo nesse meio tempo, você consegue voltar pro jogo mais vezes do que talvez com o B-Delver, sabe? Porém, o B-Delver, ele é um deck que ele tem mais, vamos dizer assim, Resoluções. consistência em criar um late game bom, sabe? Sim. Se comparado ao Fadas. Porque o Fadas também tem o problema que ele bate, vamos aqui em parênteses, bate fofo, né? Ele dá muita janela de oportunidade para o oponente ainda, mesmo que ele volte pro jogo. Sim, inclusive a lista que fez, ela fez com bastante one-off, né? E usando dois Delver aí, né? Claro que o Delver tem uma segunda finalidade no deck, né? Não é bater 3-2 num deck com 21 criaturas, né? O Delver tá ali mais pra conseguir setar um ninja na 2 contra o campeão da noite, né? Da noite não, né? Do dia, né? No caso. Campeão da noite de hoje, né? Que é o Tron, velho. O Fogtron ainda levou a melhor em cima do Dimir Delver, né? Não sei se o Ramuda comentou a match e tal, mas no geral eu acredito que seja uma match um pouquinho difícil pro UB Delver. No caso do UB tradicional, UB Fadas, né? Eu acho que ele tem uma match um pouquinho melhor se ele conseguir setar um early game bom, que é o que eu acho que é um problema do Dimir Fadas, né? O Dimir Fadas, ele não consegue ter um early game tipo 100% voltado bom. Porque o Dimir Delver você pode abrir uma mão ali com vários disrupt, né? Counters, emoções. E é uma mão kipável, porque enfim, você tá com o B. Mas não é uma mão que seja favorável contra o rei do formato e o Tron, né? Então, assim, é um tempo deck contra o control deck, só que aqui eu vou usar uma comparação muito parecida, não tão parecida assim, mas que eu acho que exemplifica um pouco como é essa match. É como você jogar de Grixis Shadow contra o W Control no Modern. Você tem pouca consistência em termos de ameaça, você tem muito disruption, você tem muita resposta, mas você tem pouca consistência de ameaça. E se você demora muito para finalizar um jogo contra um control deck, que o Tron nada mais é do que um control deck com um sequenciamento de mana absurdo, né? Uhum. Você dá muita mais janela de oportunidade para ele voltar para o jogo do que um deck agro, por exemplo, teria. Então, uma mão que você não começa sendo muito disruptivo, o que, por exemplo, no G1 é muito difícil essa lista de UB conseguir, porque ela é mais voltada para enfrentar agro. Se você não começa com uma mão que venha com muito disruption, que você faça mana delve e vou proteger e anular seus recursos até eu conseguir ganhar o jogo, essa match ela dificulta um pouco, principalmente se o Tron vem sendo o Tron, com o que ele se propõe a fazer. Fecha o Tron rápido, tem mana colorida rápida e começa o soft lock e as respostas assim, no timing que o Tron tenta fazer. E uma coisa curiosa dessa lista de Fogtron é que ele usou um Elemental Blast main. Virou tipo tendência, né? Nos Fogtrons usar o Red Elemental Blast de main, né? Uhum. Não só nas ligas, mas inclusive ele tem outro metacall aí no Tron dele, né? Ele tá usando o Skater Shot de main, né? A mágica que dá um de dano e tem rajada. Ou seja, o Fogtron veio falando, velho, eu vou eliminar todos os fadas do mundo e em detrimento Sim. de ganhar consistência contra agros, porque ele tá usando só duas paz momentânea e um rinoceronte de main. Então, assim, o que geralmente os Trons acabam jogando ali com 5 a 6 efeitos de fog, esse aqui, ele tá usando somente com 3 efeitos de fog, né? De main deck.
e apostando em outras saídas, né? Como o Abrade que ele tem de main para dar um disrupt, usando o Skater Shot, usando mais counter que o normal. Exclude também não é uma carta que costumo ver nos Trons, né? E usando mais counters, né? Ele tá usando 3 counters do que geralmente usa 2, ele só o Unwild e o Proibir, né? Mas interessante. Sim. Se você perceber, ele jogou muito do ritmo de agro pro side, na verdade. Ele jogou 2 cast down, outro skater shot, um EDD Storm e 2 dignitário, que são cartas excelentes contra agro, que costumam ver jogo em alguns desses números parecidos no main deck. Algumas gestões, por exemplo, usam um ETD Storm de main. Dignitário fica entre dois ali, entre um, dois ou três, sempre. E o Skater Shot de main é um metacall sem dúvidas, sabe? Sim, exatamente, né? E aí, novamente, a gente fala, né, velho? Você vê um deck que é o Tron, ele ganhou, chegou no topo, com um efeito totalmente oposto, talvez, ao que se esperava, né? Nós temos um Tron totalmente voltado para ganhar dos mid-ranges aí, né? Com Stonehorn, com Skater Shot, para ganhar bem mais de fadas e outros mid-ranges jogando com mais counters do que um Tron voltado pro combo Soft Lock, que é favorável contra agros e fez o resultado, chegou em primeiro. Nós temos um outro deck que é totalmente voltado contra agros e ficou em segundo lugar, velho. Olha só, velho. E nós temos aí também o Arca, inclusive de BW Pestilência, um deck voltado contra agro, pegou top 8. Nós temos o Familiar, que pegou top 8 mais voltado para agro. O Hack do Descarte, mais voltado para mid-ranges e controles. O de Mirfadas, mais voltado para ganhar dos mid-ranges e Tron, controle, né? Tron. E o All Combo também voltado para ganhar do Tron. Então é interessante que você vê que arquétipos diferentes ainda assim fazem resultado dentro do mesmo metagame, né? Não fica aquele metagame que só o bom contra agro ganha ou só o bom contra controle que tá ganhando, né? Então, a ironia desse top 8, na verdade, é que ele tem uma completa ausência de agro no top 8. É, Não interessante. considero, por exemplo, o time Delver um agro deck. Ele é um tempo, inclusive, É, mais voltado para esse game atualmente. não, o Então Jimmy, é um package totalmente sem agro ao todo. sim. E aí vamos fazer a jogada da noite aí, né? Da ideia. Sábado, zero agros, né? E no Sim, domingo, olha a resposta do domingo, o que que aconteceu, né? No domingo, a gente vê uma mudança, né? No domingo a gente tem Stomp, tem Burn, tem Bully e tem Boggles no top 8, né? sim. Então, é uma virada do domingo pro sábado aí, né? Uma coisa para você, assim, para se analisar também, é a questão de que, assim, o metagame, ele, primeiro que ele dança muito, ele anda muito em torno dele mesmo, ele fica girando em torno dele mesmo diversas vezes. E outra coisa também é que sempre tem a questão, como eu posso explicar? Variância. Você pode, por exemplo, ter pego um dia onde os agros estivessem, assim, onde os jogadores de agros estivessem num mau dia, vamos dizer assim, sabe? Sim, os agros têm muito isso, entendeu? Ou você pega, sim. Assim, às vezes você pensa, pô, vou jogar de Affinity. E você termina o dia pensando que você não devia ter jogado de Affinity, você devia ter jogado de Boggles, que você pegou muito removal, você devia ter jogado de Monarca, porque você pegou muito deck de mid-game. Então, tem sempre essa possibilidade de que você pegou as metas muito erradas, ou realmente o meta ele tem essa tendência a se alterar de um torneio para outro, ou até de presença de decks de um torneio para outro. Sim, inclusive uma coisa interessante que você comentou, eu mesmo, eu acredito que boa parte, claro, dos resultados envolve, claro, o jogador, a gente não pode desmerecer, mas para mim, boa parte dos grandes resultados que às vezes você consegue fazer ou não em um campeonato, para mim ele dita muito o pareamento, né? Que é o que você comentou. Sei lá, você tá de Stomp
e aí você pega, sei lá, ah, vários familiares em sequência, ou você tá de Burn e pega Tron, né? Apesar de que o Burn consegue ganhar do Tron, mas você pega um Burn e pega um BW que ganha vida só com os terrenos e você não vai conseguir ganhar o jogo de maneira nenhuma. Então o pareamento acaba contando muito, que pode favorecer o agro em algum momento, mas também desfavorecer. Mas, pra mim, né, minha visão de jogo aí, né, que ter agros em um dado torneio, né, no caso, no domingo não teve. Será que o agro tá morto? Aí no sábado mostra que não, pô. Aconteceu e não teve agro naquele dia, mas no outro dia acabou tendo presença de agros aí. Inclusive, pra mim, um dos melhores agros do formato, que é o Boros Bully, né? O Boros Bird ele é um deck que ele, assim, o maior ponto positivo dele é a adaptação que ele consegue ter dependendo de como você constrói a lista. Ele tem quase um pseudo combo kill às vezes na mistura de Battle Screed com Squadron Hawk, com Rally the Peasants, mas essas criaturas elas também servem para você segurar o jogo quando você precisa ser o deck reativo. Elas servem para você tentar fazer algo rápido quando você precisa sempre ser o deck proativo. Então, muito parecido com o Ferris, apesar de serem decks muito diferentes, o Boros Bully ele também consegue dar essas voltas ao decorrer do jogo e definir, de acordo com como está a posição na mesa ou em termos de cartas na mão, etc., que tipo de deck ele precisa ser. É um deck que, inclusive, ele recompensa muito quem sabe jogar com ele. Exatamente. Para mim é uma das formas mais fantásticas do Bully, é que ele é um deck que você consegue, velho, você quer jogar de control, jogando de Bully, se você precisar ser um controle, você vai assumir a postura de controle e vai ganhar o jogo. Se você estiver jogando de Bully e você precisar assumir a postura de agro, você vai assumir a postura de agro e também vai conseguir ganhar esse jogo, né? Então essa versatilidade que o deck te dá devido às cartas, claro, levando em conta a variância, às vezes, sei lá, você tá jogando uma match em que você tem que usar a parte controle do deck, você precisa de Bolt, você precisa de Prismatic, e aí vem toda a parte agro do deck e você acaba perdendo, acontece, mas ter essas opções de cartas no deck, inclusive 4 looting como draw, né, ou como card selection no deck aí, faz com que você facilite essa alternância de jogo necessária durante o jogo. A grande vantagem do Lucio é que ele funciona muito como caso de vezes numa lista que tem infinidade de mágicas de flashback. Um dos exemplos mais comuns de como esse deck se consegue alternar a posição dele no jogo, inclusive entre os turnos, é a quantidade de vezes que você usa Prismatic Strands para fins de forçar um bloco quando você, por exemplo, tem um Seeker of the Way e você tenta baitar um bloco, você utiliza o Prismatic Strands para proteger o teu bicho. E aumentar o trigger de prowess dele para tirar a vida contra um deck agressivo, ao invés de você usar o Prismatic Strange para se proteger, por exemplo. É uma jogada questionável, é uma jogada que nem sempre é a melhor que você pode fazer, mas é um bom exemplo de como esse deck consegue se adaptar muito à posição que ele está no jogo. É, E uma coisa que você comentou, que eu só queria complementar, você comentou que pareamento tem muito a ver também, assim, tem muito a colaborar com o sucesso de um jogador num torneio. Um outro ponto que colabora muito é conhecimento de partida ou conhecimento de formato. E se você tem um conhecimento do formato e de como as partidas operam com Boros Bully, por exemplo, ele se torna um deck infinitamente melhor do que se você só, vou pegar essa lista do Goldfish e vou jogar para ver como é, sabe? Porque entender como você tem que utilizar suas cartas nesse deck é muito importante. sim, ele é um deck que premia um jogador que joga muito com ele, né? Eu costumo jogar muito de Bully e eu acho esse deck muito forte, né? Eu tinha muito receio com ele, mas quando eu comecei a jogar, comecei a inclusive isso, né? Comecei a jogar com deck, comecei a perder, a achar o deck ruim, mas fui jogando mais, entendendo como é que funciona. E é uma coisa, inclusive, que eu sempre falo lá no meu canal, que é, cara, pegar um deck do Goldfish nem sempre é moleza e é fácil, e isso não vai fazer te entender o que o cara que criou o deck pensou ao usá-lo, né?
Exatamente. No domingo a gente teve, como eu falei, né, dois Fogtrons. Tem o BW Pestilência do Amoras, que é diferente do BW Pestilência do Arca. Isso também é uma coisa interessante. Dois arquétipos parecidos, mas com construções de decks diferentes, fazendo o resultado. A Poggles, que é um deck que transita também, né, na variância. Ele aparece, some. Mas e esse meta, inclusive, que a gente estava comentando, que a gente comentou aqui, Fogtron, Stomp, Familiar, BW. Disso aqui, vamos a virada aqui em pensar na nova edição aí. O que você acha que pode vir da nova edição que vai mudar o meta como um todo, né? Então, assim, todo mundo sabe que eu fiz um artigo extensivo sobre o Fire Cannonade, porque é, para mim, a carta de maior impacto que o Pauper vai ter em anos. Assim, eu não Exatamente. sei dizer se o impacto do Astro Label vai ser tão significativo quanto o do Cannonade. E o Astro Label ele mudou a cara do formato sozinho. Assim, todo Assim. mundo que podia usar Astro Label usou. Mas fora do Cannonade, E aí o artigo, inclusive, tá aí é, na tela pra galera acompanhar, né? uhum, fora do Cannonade, é, Fall from Favor é uma carta que eu, por exemplo, tenho testado no Cockatrice ultimamente. E ela se mostra uma espécie de faca de dois gumes. Ela Qual assim o, como a maioria o Fall from Favor, o tapete o que dá encantamento, né? monarca. Isso. Uhum. Ele te dá muita vantagem quando você está na frente, principalmente se você consegue fazer uma combinação de você tem bicho, Fall from Favor, tô fazendo bicho na volta também, e aí você protege aquele stack. E eu acho que, principalmente, o novo Monarca Azul, ele tem um valor que Vamos pegar aqui. as pessoas vão sentir, mas elas talvez demorem um pouco mais para sentir, que é o valor de você ter garantido o Monarca de volta. A menos que ele remova essa criatura, se o oponente se o oponente tirar o Monarca de você, você tem o Monarca de volta batendo com aquela criatura a qualquer momento. Uhum. São dois caras que vão fazer muita diferença. Eu penso que vai ter. Eu até esqueci o nome da carta agora, já uma hora que é um Showman's Blessing. A Aura Nova, sim. Eu acho que ela vai ter impacto também. Isso, ela vai ter impacto também porque ela permite algumas jogadas mais interessantes até pro Boggles. Sim. Claro que dadas as suas devidas limitações, né? O Champion of the Flame, que é o bicho que dá mais um, não, que ganha mais dois toda vez que tem uma hora equipamento equipado nele, Uhum. é uma Inclusive, criatura que precisa de muito pouco para ter um impacto na mesa. sim, interessante aí, ó. Pô, bem bacana essas ideias que você comentou. Eu não tenho todas as cartas aqui rápido, né? Você falou do Falcon Favor, né? Que é o Sim. Monarca. Em contrapartida, temos o Cannonade, né? Que dá 2 de dano. Então, assim, o Cannonade Sim. acaba lidando com várias poucas criaturas, ou várias criaturas fracas que o cara tenha. Falcon Favor acaba lidando com uma criatura grande que o cara possa vir a ter. E a outra carta que você comentou é o Showmanos, que é contra o Falcon Favor, né? Então é interessante você ver que nós temos três cartinhas novas que vão entrar no nosso formato aí, formando, sei lá, uma tríade de pedra, papel e tesoura, né? Essa carta que está do lado do Falcon Favor é outra carta que também tem muito impacto. Sim, o Justamente porque ela Monarca garante Azul. roubar o Monarca, as Ametista de Myron. E, por exemplo, hoje, um amigo meu comentou comigo um negócio que
Assim, eu não tinha me tocado quando vi, mas é meio óbvio que é o fato de. Assim, eu preciso ainda confirmar se realmente dá para fazer isso em termos de regras. Se alguém do chat até souber se eu tô falando besteira ou não, por favor, me corrija. Mas você pode, por exemplo, dar aquela aura no standard de velha do oponente e escolher, por exemplo, proteção contra branco ou verde e continuar a jogar suas auras no seu Boggle. Então você tem uma mágica que é muito modal e muito versátil com relação a como ela pode funcionar. Você fazer isso, por exemplo, no herói que dá Pro White para o Standard Berry e poder continuar fazendo no bicho que voa, a Croan, alguma coisa, Sim. é muito útil, porque você continua o seu S- ciclo e não é tão atrapalhado por uma única carta. Uhum. Então, é uma carta que tem utilidades pouco, assim, que talvez não sejam tão óbvias. Sim. Já o Cannonade, ele é uma carta que já tem infinitas utilidades e a maioria delas são óbvias. Assim, só você olhar para o metagame e você pensa, isso aqui provavelmente vai ser um problema. Sim, E, porque desculpa, o Cannonade pra mim, ele tem dois problemas, né? O primeiro problema é matar os decks que são barra 1, né? Matar fadas, matar elfos, matar o Bully, né? Claro, você pode dizer, ah, mas tem resposta. Claro, a resposta sempre tem em todos os decks, né? Mas o Cannonade, ele mata os decks que são barra 1 e ele acaba gerando um problema para os outros decks que são barra 2, né? Que é o caso do Red Deck Wins e o caso do Stomp. E até o caso do White Winnie um pouco, né? O White Winnie, ele acaba se pautando um pouco em criaturas que são barra 2, né? então, diferente da maioria dos formatos, assim, onde você tem acesso a cartas de impacto maior, o Pauper está ali entre o meio termo. É meio bizarro fazer a comparação entre os dois, mas ele é o meio termo entre o Legacy e o Draft, porque você usa literalmente cartas que você normalmente usaria nos dois. Por conta disso, as criaturas do Pauper como um todo, elas não costumam ter um efeito, principalmente nessa curva do agro, elas não costumam ter esse efeito imediato, sabe? Elas costumam, assim, você prioriza a quantidade ao invés da qualidade até certo ponto. Por exemplo, o Boros Bunny, ele é um deck que tem criaturas de impacto. O Agente do Impacto das Guildas, Espaço Sentinel, Seeker of the Way, mas Uhum. ele ainda é um deck que ele prioriza a quantidade ao invés da qualidade. Então, existem ocasiões onde você vai tomar um Fire Candy e aquilo vai arruinar o seu jogo. E só um adendo, o Ravizor, ele comentou que o lance que eu Showmanos. comentei do encantamento também rola com Showmanos. E sim, de fato, a diferença é que essa carta em particular é mais flechável. E isso pode fazer uma diferença, por exemplo, pro Boggles, sabe? E eu não sei até onde é válido você usar isso no Boggle, sendo bem sincero, mas é uma coisa que existe que é bom saber que existe, sabe? É bom você entender que você tem essa play aplicável. Sim, exatamente. Eu acho que esse é o lance, né? Showmanos não era usado no Boggles. Essa tech do White Winnie acabava sendo usada, né? Meio arriscada caso o seu bicho seja de chão, né? Porque você vai ter que dar proteção contra branco. E aí o seu bicho é de chão, ele vai ter um blocker, entre aspas, infinito. O que no Boggles não vai ter, né? Você vai dar proteção ali contra, sei lá, verde. Você vai fazer um Boggles grandão com atropelar. Então você ter É, essa abertura, eu acho bem vale, bacana. vale constar que tudo é circunstancial. Assim, a gente pode estar falando aqui de uma jogada péssima, É mas única. tudo é circunstancial. Há momentos em que isso pode acontecer e é importante você saber que isso pode acontecer. Eu acho que a carta pode ver jogo mais por ser facilmente flechável, não necessariamente por essa jogada com standard berry. É, E também porque ela é de mais fácil acesso do que o Shaman's Blessing em termos financeiros. sim.
né? E uma coisa que você comentou também que eu acho interessante, que é sobre o Goblins, né? O deck em si, ele é um deck que eu. Vamos ver se eu coloco ele aqui na tela. Tá aqui. O Goblins, ele é um deck que eu atrelo ele. Ele é um apanhado de criaturas ruins, né? Mas acabam funcionando, né? Tanto o Red Deck Wins como o Goblin são cartas que individualmente você acha elas bem ruins mesmo, né? É uma mana 2/2 que só bate se você castou uma mágica, é uma carta bem ruim, mas que no geral, no contexto do deck, acaba se tornando bom. E aí entra o que eu ia comentar com você, que é o meu medo pessoal do Cannonade não no Pauper, coibir até a presença desses decks no meta, né? Porque aí você pode pensar, mano, nem vou jogar de Red Deck Wins. Você nem sabe, sei lá, se o Cannonade vai fazer um impacto tão grande no Red Deck Wins como a gente espera, né? Mas você acaba não jogando com o deck porque você acha que ele vai ser suprimido e você acaba indo para outra linha, né? De deck e acabe zoando o meta, vamos assim dizer, né, entre aspas. Então, alerta de spoiler aqui. É... O melhor out que eu consigo pensar pro Goblins em termos de conseguir jogar em volta de um Cannonade é você ter mais efeitos como o do Goblin Slayer. Você tem, além do Goblin Slayer, você tem Mog Raider, que faz a mesma coisa. Uhum. Sacrifica um Goblin e dá mais outra criatura alvo. Você já tem muitas criaturas que são 2/2 por natureza. O Conscript, a Burning Tree, o outro Cohort. Algumas listas usam Lord Brawler. o isso, Mud Brawler, que são criaturas que são X/2 na maioria das vezes. Então talvez você ter mais efeitos como do Goblin Slayer seja um out viável para você conseguir não sofrer tanto com o Cannonade e não ter que se jogar tanto para trás por causa disso. E isso para mim é uma jogada muito mais viável do que algumas pessoas que eu li ou vi comentando de, por exemplo, você usar o Santuário dos Goblins no side, etc. Porque você não quer se jogar para trás quando você está jogando, principalmente um deck como Goblins que cada por conta. Sim, né? Só vamos achar aqui rapidão. Goblin Caves. É Goblin Caves ou é Goblin Caves, né? É o Goblin Isso é Goblin Caves. Caves. Uma aura que encanta terreno e o terreno enquanto se o terreno encantado for uma montanha, os goblins que você controla ganham mais 0/2. Só que custa 3 manas, né? Custa inclusive o mesmo custo de mana do Cannonade. Então, Exatamente, é capaz de você tomar ele antes do que a Cannonade sequer entrar, sabe? Antes do que ele sequer entrar na mesa. exatamente Então é como. muito provável que a melhor saída que o deck como o Goblins tem seja investir em torres como mista. Sim, Toboganista achou uma carta muito boa. E o Sledder, né? Que é a redundância dele. Eu acabo que concordo com você plenamente que esse seria um out no caso do Goblins, né? E falando do Cannonade em si, claro que é uma Sim. carta que ela, por si, é uma carta boa. Então, sei lá, se você for usar ela em qualquer deck, até no Burn, inclusive, você pode usar ela travando o jogo do oponente de uma maneira expressiva e dando tempo para você finalizar o oponente. Mas quais decks aí você elegeria como beneficiários do Cannonade atuais, né? Fora os que possam vir a existir, né? Mas os atuais, quais você acha que seriam beneficiados pelo Cannonade? Eu não sou nem dizer que o primeiro beneficiado, óbvio, é o Tron. Sim. E não é porque é o Tron. Quer dizer, é porque é o Tron por causa que só é tão beneficiado porque o Tron tem absurdo de mana. Qualquer outra ocasião, por exemplo, numa match de agro versus control, que não fosse um Tron, você consegue
Assim, beleza, eu tomei um Cannonade na 3. O que ele vai fazer na 4 pra tentar, sabe, estabelecer que ele tá começando a ganhar o jogo? Vamos supor que o Monarca. Ok, eu ainda consigo voltar pro jogo a partir dessa jogada. Mas se o cara faz um Cannonade na 3, fecha o Tron na 4, ele já tem um artefato, uma pedra de mana, ele já tá fazendo 2 jogadas por turno. Se ele acumula mais vezes, ele está fazendo 3 jogadas por turno e consegue se proteger de seja lá o que você fizer. Então o Tron ele tem uma margem de vantagem por conta da abundância de mana bem maior do que o deck control tradicional. Mas decks control em geral vão se beneficiar do Cannonade, talvez o próprio Jeskai, o Jeskai Ephemerate, como a gente conhece hoje, ele pode vir a se transformar um pouco e colocar o Cannonade de main. O Cannonade é uma ótima carta de side, isso todo mundo sabe, mas é muito provável que ela jogue main deck. Sim, Cannonade é uma carta que eu acho ela main deck. Claro, como spot removal, o Cannonade é um removal horrível, né? Pagar 3 manas pra matar um bicho é uma carta ruim. Mas o Cannonade, 3 manas pra matar 2 bichos, já é razoável. 3 manas pra matar 3 bichos, aí já se torna muito melhor. Então, assim como eu acho, na minha opinião, o Abrade acabou se tornando um staple de main deck em vários arquétipos, uma cópia ou 2 cópias, eu acho que ou o Cannonade entra no mesmo lugar que o Abrade, dependendo da virada do meta, ou ele entra em outro slot, mas junto com o Abrade ali, né, para você pensar, então eu vou usar 2 Abrade e 2 Cannonade, 2 Abrade caso eu pegue um Tron, mais 2 Cannonade caso eu pegue Agros, então você tem ali o 50-50, né? Então, eu acho que eles se encaixam em categorias parecidas, mas são cartas que têm propósitos diferentes. O Abrege é uma carta muito modal, vamos dizer assim. Primeiro, ela mata justamente algumas das criaturas que o Cannonade não mata. Eu acho isso muito importante. Ela mata Skyfisher, principalmente, ela mata Mirror Force. E ela é um hit muito bom com Tornamento, que é talvez uma das cartas mais Mas, uma das mecânicas fáceis de ver é o ornamento. uhum, sim. O, Então, é possível que o Abrege ele tenha seu espaço em detrimento de talvez cartas mais voltadas para early game. Talvez até os Fog Effects eles fiquem um pouco menores, sabe? sim, porque assim, eu entendi o Porque seu eles vão ponto. ter menos utilidade. Sim, eu entendi o seu ponto sobre a modalidade do Abrade, né? No sentido de ser modal, você poder jogar de um jeito ou de outro, mas que é o que, entre aspas, eu acabo vendo com o Cannonade. Não sei se você pode discordar, inclusive é bacana isso, porque o Cannonade, pra mim, ele dá a mesma versatilidade que o Abrade em situações diferentes. Claro, o Cannonade você pode usar ele, 2 de dano, mas, mano, todo o deck Pauper tem uma criatura que morre por 2 de dano. Então a chance do Cannonade ficar morto na mão é baixíssima. O mesmo eu digo com a Braid. É uma carta que ou dá 3 de dano numa criatura ou destrói um artefato. Cara, é muito difícil ou o cara não ter uma criatura para levar 3 de dano ou não ter um artefato para você destruir, né? Então, nesse sentido, inclusive completando um raciocínio que a gente está tendo, que eu acho que o Cannonade vai ganhar espaço main deck, né? Inclusive, eu concordo com você, ele vai acabar ocupando o espaço de Fog Effects, né? Você já tá vendo pouco Fog Effect, a gente já viu no último final de semana aí só 2 paz momentâneas e um rinoceronte. E a tendência pra mim é, sei lá, usar 2 paz momentâneas e 3 Cannonade ou algo assim, né? No caso do Tron, né? No caso do Jeskai, não sei a quantidade de Cannonade que pode se usar, porque o Cannonade acaba matando quase tudo do Jeskai, diferente do Tron, né? No Tron ele só mata o Drifter, de resto todos os bichos ficam, né? Na realidade, no Jeskai ele mata o Mudrift e o Inspetor, na lista de atuais de Jeskai Ephemerate, né? Não, mas ele mata o Só que o Arqueomancer também, principal né? agressor. Sim, O, verdade. o O problema é o Arqueomancer, Arqueomancer do Cannonade.
Matando o Arqueomancer, ele acaba impedindo o lock do Ephemerate, do Jeskai. E não Sim, impede o lock do Ephemerate no Tron, né? Então acaba sendo sim. bom, né? E surgindo a dúvida aí que colocaram no O... chat. Você acha mesmo que algumas dessas cartas que vão vir, Cannonade, né, o Monarca Azul, a Aura Monarca Azul, ou até os outros monarcas, né, como o Monarca Vermelho, Monarca Azul, Monarca Preto, que a gente já tem, o Monarca Branco, vai ter alguma coisa que que vai ser banida rapidamente, como o Robsonin colocou aí? É possível. Assim, não, eu particularmente eu não gostaria que acontecesse, porque eu acho que o Pauper ele é um formato que ele tem espaço para adaptação. E provavelmente se vem um ban muito rápido, não vai vir nas cartas que talvez sejam um verdadeiro problema. E nisso, obviamente, eu estou falando do Tron, não vou mentir, mas é possível que é capaz da gente ter, sabe, daqui a um mês, depois que a edição sair, um ban já de alguma coisa. Apesar de que eu acho que o meta vai demorar um tempo para ele primeiramente se adaptar a decks novos e a decks novos. Então, é, é máximo 3 haja um banimento de alguma dessas cartas. Falcon Favor é uma carta muito forte. O próprio Gavin, ele confessa que sabia que isso era um pau. Eu não acredito que a situação seja diferente com o Fire Cannonade. E já tem um grupo de pessoas, já tem inclusive criadores de conteúdo que tem certa influência na comunidade dizendo como a mecânica de monarca de forma que ela não seja válida em X1. Sim. E Inclusive, respondendo a pergunta do Raviso, será que veremos mais T-Gates e menos Muldrifters? Não sei dizer, porque Muldrifter ainda bate bem e ainda são duas cartas. para mim, o, Mas eu consigo imaginar uma versão que usa, por exemplo, o pirata usa mais T-Gates e usa o pirata azul. Porque o pirata azul sobrevive a Cannonade e o corpo dele é bom. Ele é um custo 4/3/3 que é imbloqueável se o oponente for monarca. Então ele tem um corpo bom para combate. sim, e o Cannonade só não mata o Skyfisher aéreo, né? Que é o problema do deck seria o aéreo, né? Nessa versão, nessas situações aí usando Seagate e o Pirata Azul, o problema se torna o ar. Mas no ar a gente só tem o Skyfisher que não morre pro Cannonade, né? Assim, no geral, também tem o bicho 3/3 lá do White Win e tem outras criaturas, mas que roda no meta, todos os voadores morrem pro Cannonade, né? Eu estou literalmente tentando lembrar se tem algum importante. Mas não, são afetados pela Cannonade e na pouca pesquisa que eu fiz de criaturas que tivessem uma resistência maior e que voam, a maioria deles está numa curva que já é mais alta. É, Não sei se compensa você ex tentar encaixar no deck. exatamente. Então, assim, eu lembro, eu vi do carinha lá, ele comentando, né, que ele estaria de olho no Tron. Eles saberiam, né, eles não criaram, inclusive tem a polêmicazinha, né, que o carinha colocou aí, né, que a Wizards não pensa um pouco no Pauper. Eles pensaram, dizendo, né, eu não lembro o nome dele, o da boinazinha. Eles pensaram sim no O Pauper. Gavin, Ele mesmo. Eles pensaram no Pauper, mas eles priorizaram o draft na coleção, né? Então, assim, eles saberiam que o Monarca poderia dar problema, por isso eles estão de olho no Monarca, que foi o que ele já declarou no Twitter. Eles saberiam que a vinda de novas cartas pro Pauper poderia dar um problema com o Tron, e eles estão de olho, vão ficar de olho nisso, mas eu acho, em contraponto com o que
o Robson comentou, o Pauper, eu acho ele um formato muito lento, né? Tirando o Astrolábio, que é fora da curva para mim, todos os banimentos que nós tivemos no Pauper, eles vieram de maneira lenta e gradual, né? Então, assim, era um problema que já vinha ali martelando, 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 martelando. E aí, depois de um certo tempo dando problema no formato, que a carta tomou ban, né? Que foi o que a gente viu no caso de Blue Monday, mas pode dizer, ah, mas foi o foil. Não. Gush já vinha dando problema há muito tempo, Gitaxian Probe já vinha dando problema há muito tempo, assim, sendo expressivamente usada no formato. E aí chegou o foil, eles foram lá e baniram, né? Mas baniram de uma maneira a longo prazo, eu acho, né? O Pauper ele não é um formato que tem muitas reviravoltas, diferente do Standard que a gente está vendo, que a marca do Standard são reviravoltas, né? Posso estar enganado e o Monarca ser banido em um mês? Posso, mas eu acho que não. Então, a questão do draft, se você parar para pensar isso, olhando principalmente do ponto de vista comercial, assim, olhando como empresa e como designer de jogos, não necessariamente como jogador. É muito mais fácil você consertar um formato construído do que um formato selado. Você ter por exemplo, vamos supor que o Falcon Favor fosse uma carta em comum. Aquele tipo de efeito para o que o draft dele se propõe a fazer, que é ser um multiplayer e jogado por 4 pessoas, Falcon Favor é uma carta perfeita no slot de comum. E é muito melhor você ter esse tipo de efeito no seu formato selado, porque, querendo ou não, é o que abre pacote, é o que vende box, sabe? Fora, obviamente, single, mas vamos olhar pelo ponto da Wizards. O que vende box é um selado, que cria a vontade de draftar é um bom selado. E é muito mais fácil você consertar o selado fazendo uma carta jogar no slot comum e correr o risco dela ser quebrada para um formato construído, porque formato construído você só vai lá e bane, do que você talvez criar um cenário onde alguns jogos do seu lado são pouco Sim, divertidos, especialmente no multiplayer, por causa de um slot errado. E pode demorar muito pro Pauper tomar um banimento com relação a essas cartas. O Standard ele toma um banimento com tanta frequência por uma série de fatores, o principal deles, querendo ou não, provavelmente é o Magic Arena. A coleta de dados do Arena é infinitamente mais maior, rápida eu do que, diria. por exemplo, no Pauper. Porque você está falando de um evento, 2 eventos semanais ali no mall, que são de fato no real competitivo, etc., contra eventos ou jogos acontecendo a todo momento no Magic Arena. E aí Uhum. existe essa urgência no Magic Arena de consertar o formato, até porque ele tem um custo de investimento maior por parte da empresa. Sim, exatamente, velho. Assim, como eu falei, eu acho que não vai vir um banimento rápido, né? Mesmo porque, como a gente comentou, e fora que o Pauper, né, na nova temporada, inclusive, eu acho que ele não vai estar dentro dos campeonatos competitivos, o que acaba dando um olho um pouco maior para o Wizards. E, no geral, para uma análise que eu já tinha feito no meu canal, né? Inclusive fazendo um jabá aí, também não sei se você conhece, que a régua de banimento da Wizards ou alta taxa de win rate ou alta taxa de play rate da carta, tá? Não é play rate de deck, né? De deck também, mas é mais eu tô falando de play rate de carta. Então, para que nós tenhamos um banimento rápido, ou os decks com as cartas novas tenham que ter um alto win rate, que foi o caso do UB, foi o caso de deck, foi o caso do UB mais, né? Ou decks com alta taxa de play rate das cartas, que foi o caso do Astrolabe, né? Astrolabe estava jogando em todos os decks. Então, se a gente vê uma mudança drástica no meta nas próximas semanas, que inclusive é o que eu acho que é o balizamento, né? Aí a gente pode pensar em um problema. Caso não, velho, caso o meta se adapte, se autorregule, aí, velho, beleza. Eu acho que Fall Favor não vai ser problema, nem os outros monarcas que vieram junto com ele, e nem o Cannonade.
Uma outra coisa também que é perceptível no Pauper é que o Pauper, talvez até por ele ter uma comunidade menos voltada assim, no IRL, principalmente para o cenário competitivo, ele tem um desenvolvimento mais devagar do que a maioria dos outros formatos, sabe? Por exemplo, o Zet Drakes, ele levou quase um mês, não, mais que isso, para surgir aquela versão que eventualmente levou o deck a ser banido. Então o Pauper ele demora um pouco mais para se desenvolver e para o formato se adaptar, etc., do que outros formatos. Uhum. Cara, a gente vai chegando ao final aí, né? Sua câmera não voltou ainda, né? Continuamos com problemas na câmera do Humberto aí. Sim. Eu tentei voltar para a tela onde nós tínhamos a câmera, sua câmera não voltou lá desde daquela outra travada que deu. Mas assim, a gente já vai caminhando para o final aí, né? Inclusive, é isso, velho. Eu concordo com você, né? Eu acho que nesse ponto a gente acabou convergindo, né? Que o Pauper ele é lento e as mudanças são lentas, inclusive as mudanças de percepção de jogadores, né? Tem cartas que a gente vê aí que demoram pra jogar. Um bom exemplo que eu digo é o Snowfield, né, velho? O Snowfield é uma carta overpower aí que demorou anos pra poder tá sendo jogada e agora tá, né? Até nesse ponto, o Pauper ele pode dizer assim, é lento, né? As pessoas se adaptarem. Como você falou do Peregrine Drake também, ele não era uma carta que estava dando problema. Ele é uma carta que deu problema depois, né? Sim. E não tinha nada novo no formato. Inclusive, é interessante isso, né? Não chegou nada novo para dizer que o deck ficou overpower, vamos assim dizer. Mas é interessante. E é isso aí, velho. Eu acho que essa é a mensagem, né? Que a gente queria passar um pouquinho sobre possíveis mudanças do nosso Pauper do futuro, entendendo um pouquinho como é que foi o meta dessa semana do Pauper, né? E aí, não sei se você quer dar alguma mensagem final aí pra gente, né? Um agradecimento final pros nossos a galera do chat aí. Então, Eu queria agradecer ao pessoal que acompanhou a gente aqui. Queria também agradecer aos leitores do artigo, aos meus leitores em geral, que leem os meus artigos sobre os formatos. Normalmente eu escrevo sobre vários formatos, então eu acabo achando conteúdos assim dispersos, aí vai ser só focado num formato. Eu queria muito agradecer ao pessoal que acompanha, sabe? Porque tem algumas pessoas que falam comigo que comentam, pô, eu acho que isso não funciona assim e tal. E até esse artigo, por exemplo, tive pessoas que me falam, pô, eu acho que, assim, por exemplo, o Boros Monarca não vai necessariamente se beneficiar por causa disso, disso, disso. E eu acho legal ter essa polaridade de opiniões sobre como funciona o metagame, como ele vai funcionar. Então eu queria agradecer ao pessoal que lê, queria agradecer ao pessoal que estava aqui com a gente, queria agradecer ao pessoal da Card Helm pelo convite. Assim, foi bem divertido essa conversa. sim, inclusive, falando aí, é isso que eu ia te perguntar, né? O que você achou? Achou bacana e tal? Para a Né? primeira experiência, fiquei um pouco nervoso, confesso. Sim, sim, mas deu Mas, certo, velho. Foi bom, velho. Bacana a sim, conversa aí, né? Trocar uma ideia é sempre bacana falar de Pauper, falar de Magic. É uma coisa que eu gosto muito, velho. também. Eu Né? meio que respiro Magic quase, né? Então, faz parte do meu dia a dia já. Eu sei bem como é que é isso, né? Então, galera, velho, vamos chegando ao final da nossa transmissão aí, né? Inclusive, na transmissão de segunda-feira não há raid pra ninguém, que eu falo pra galera ficar no canal da Cards Helm, porque logo mais vai ter a Gameplay Legacy aí, velho, com o Diego Ganeve. Então, fiquem aí na live, velho, permaneçam aí que já já, velho, o Ganeve vai entrar online aí pra gente, né? Pra uma Gameplay Legacy aí
De lei, velho. Então é isso aí, velho. Quero agradecer novamente ao Humberto aí, pela participação, velho. Muito elucidador, velho. Um cara que entende muito do formato e entende muito de Pauper, velho. É muito bacana conversar e trocar uma ideia sobre Magic como um todo, né, velho? Então é isso aí, galera, velho. E tchau, tchau.